Fala então! Fala, Guga! Beleza? Fala, Gustavo Kirten! Quase mesmo. É. Vamos ver se hoje o eco dá uma diminuída, tá num cenário diferente. Ah, verdade. Isso me lembra daquela música da Maiara Maraíza. É, bom, eu não ouço. Não tem mais nada entre o chão e o teto, só o eco. Roda a vinheta. Vitão, a gente tem 3 assuntos para hoje, mas eu quero começar com um agradecimento especial. E essa foi uma surpresa pra nós, né? Foi uma surpresa. A gente está lançando, para quem não sabe ainda, toda semana um vídeo sobre a história dos jogadores que foram pentacampeões mundial, né, com a seleção em 2002. Quem não acompanhou, já acompanha no canal aí. Acessa aí que vocês vão achar, tá lá uma playlist só dessas histórias do Penta. Essa semana que passou foi a vez do... Aliás, essa semana que passou, não, esse vídeo vai ao ar na segunda, então... a semana passada, duas semanas. Foi a vez do Edmilson, nosso coringa do Penta, que fazia aquela função do zagueiro, do primeiro volante ali quando o Brasil estava com a bola. Do líbero, algumas vezes. E fomos agraciados com um compartilhamento da história do próprio Edmilson, né? E fiquei muito contente com isso. Agradecer aí o pentacampeão pela moral. Ele curtiu nossos stories e compartilhou nas suas redes sociais ali a publicação que a gente fez em homenagem a ele. Então, tá aí, nosso muito obrigado. Obrigado, Edmilson. Camisa 5. Então, vamos lá. Libertadores da América é sempre muito difícil, uma competição muito difícil, mas o Brasil está dominando, né? A final esse ano vai ser no Maracanã e tem tudo para ter uma final brasileira pelo 4º ano consecutivo. O legal, a Libertadores que antigamente, até em virtude do número de times que classificavam, hoje em dia o Brasil tem mais vagas para a Libertadores, impedia que os times de mesmo país se enfrentassem na final. Então, se você chegava numa semifinal com 2 times do mesmo país, eles forçavam ser o chaveamento dos times se enfrentarem. E desde quando isso caiu, e até que aumentou o número de vagas do Brasil, tem sido uma certa recorrência nisso. O Brasil tem ganhando mais força dentro desse cenário competitivo. Vamos ver como que vai ser agora com a inclusão de alguns times da CONCACAF. Né? Eles ainda estão analisando, então se talvez para o ano que vem ainda não tenha, né? Uhum. Mas esbarraram numa questão muito interessante que o próprio presidente da Conmebol falou acerca dos demais países, porque eles falavam, vocês querem ver o Inter Miami do Messi disputando a Libertadores, ou de repente o Tigre do México disputando a Libertadores, mas e os times de El Salvador? E os times desses outros países da América Central Latina, que não disputam, não teriam vaga para eles nessa Libertadores, né? Como é que faria? Eles ficariam sem uma competição continental? E eles representam a CONCACAF, esses times. Exatamente. E aí que a gente entra numa questão que é o seguinte: uma coisa é você jogar uma UEFA Champions League, que para você ir de Roma para Amsterdã ou para você ir de Roma para Paris, 2 horas você está lá de voo. Agora, e o voo é barato. Agora, outra coisa é uma logística para um clube pegar 16 horas de voo, 12 horas de voo para ir para os Estados Unidos, e a gente fala isso porque vai ter que pegar escala e tudo mais, para ter que jogar uma partida. Com o calendário brasileiro que já é absurdo. Eu acho que a solução, de repente, para essa interação ou integração que eles querem fazer seria uma outra Copa. E aí a gente só ia esbarrar em calendário, porque o nosso já é bem apertado. Que eu vejo que isso é um grande problema, exatamente. Mas uma outra Copa, de repente um jogo ou 2, ou ali um chaveamento de semifinal já para uma final única, entre os campeões da Libertadores e da Sul-Americana e os campeões da Champions, da CONCACAF lá, né? Então seria interessante e poderia ser disputado cada hora em um país, isso aí traria essa integração que eles procuram. Mas nesse momento, só trazer os times de lá para jogar Libertadores, os mexicanos quando jogavam já não era tão já reclamavam, vinha um ou outro time. A logística era bem ruim, né? Sempre foi. Então, vamos ver, pelo bem do futebol, talvez não seja tão interessante. Eu queria passar aqui, então, os resultados dessas quartas de final, que já estão em alguns jogos bem encaminhados, e a gente vai comentando aí rapidamente. Boca Juniors só empatou em 0-0 dentro da Bombonera com o Racing, um clássico argentino nessas quartas de final.
Não sei se chegou a acompanhar o jogo. Cavani perdeu uma chance que na verdade foi uma baita defesa do goleiro, né? Exato. O Racing, que ele vem como um dos favoritos nessa Libertadores, ele fez uma ótima campanha na fase de grupos, vem dando bom futebol, e eu vejo que aí nós podemos ter, não os grandes favoritos, mas eu coloco eles no hall dos favoritos. Não digo que um desses dois times chegará na final, mas eu vejo que aí nós temos um confronto já que vai eliminar um grande time e vai classificar um outro grande time. O Racing tem uma única desvantagem, apesar do segundo jogo ser em casa, ele vai jogar com os portões fechados devido a uma punição. Sim. Então, poxa, jogar contra o Boca Juniors já não é tão fácil. Não conseguiu fazer pelo menos um golzinho ali na Bombonera e agora vai ter que vencer. Tá tudo aberto ainda, né? São mais 90 minutos. Eu acompanhei o jogo até certo ponto ali e eu vi que o Racing teve muita dificuldade de criação. Era um time muito fechado na retranca, mas criou, se eu não me engano, 2 ou 3 chances assim, de finalização, que chegou a finalizar contra o gol do Boca Juniors. E vai ter muita dificuldade de passar desse Boca aí, mas é um confronto que está em aberto e vai definir quem enfrenta, eu ia dizer Palmeiras ou Deportivo Pereira, mas... Palmeiras, né? Palmeiras no primeiro tempo fez 3-0, no segundo tempo fez mais um ainda para fechar a conta. E se o Veiga não fosse um fominha do caramba, eu já teria feito 5. Acho que está definido, né, Vitão? 4-0 Palmeiras lá na Colômbia. Está definido. O Palmeiras não vai deixar escapar com o time que tem, com o elenco que tem, não vai deixar essa oportunidade escapar. E eu queria parabenizar o Abel Ferreira. Acredito que é unânime o pensamento de que ele é um grande técnico. E ele comprovou isso em algo que eu discuti muito na semana passada com o público, no sentido de, e a gente vai falar sobre isso depois, mas no sentido daquele negócio de segurar resultado, de respeitar adversário, de poupar. Não existe isso no Palmeiras. E é isso que, na minha visão, é isso que define um time grande, um time que vem para mostrar sua força, entendeu? O Palmeiras simplesmente chegou, que nem ele chegaria para enfrentar um Corinthians no Clássico, que nem ele chegaria para enfrentar uma final de um campeonato contra um Flamengo, um Boca Juniors numa final de Libertadores, o River Plate. Chegou para matar o jogo, entendeu? Não chegou na retranca, vamos estudar adversário, enfim, e vocês vão entender daqui a pouco onde eu quero chegar com tudo isso. Tem alguns times que muitas vezes se acovardam mediante uma vantagem que fazem no primeiro jogo e depois se acovardam no segundo jogo para tentar segurar esse resultado. E acaba deixando a classificação escapar. O Palmeiras não teve isso. O Abel foi muito criticado pelos torcedores palmeirenses logo no início da partida porque ele sacou o Arthur, que é um dos melhores jogadores do ataque do Palmeiras, e colocou o Mike, lateral direito, de ponta pela direita ali. Então ficou o Mike e o Marcos Rocha pela direita, 2 laterais escalados. Só que veja, o próprio jogo já deu a resposta para esses críticos, que foram os 2 responsáveis por 2 gols do Palmeiras. O Mike e o Marcos Rocha, cada um fez 1. Então, dos 4, metade foi nessa formação do Abel. Porque eu vejo que assim, ele traz essa formação, essa inovação na formação, só que ele não reduz o poder ofensivo do Palmeiras. Vamos lá. Eu estou observando muitos times jogando no 4-5-1 que dá para se dizer que ele é um falso 4-5-1. De que sentido? Na hora que vem a imagem da formação, na hora que você olha no planejamento tático, você vê uma linha de 4, você vê 2 volantes, você vê 3 meias à frente e você vê um atacante. Aí você pensa, nesses 3 meias ofensivos, um armador e os 2 que vão apoiar a ponta. Só que você observa que esses 2 meias que fariam o apoio das pontas, eles são jogadores que muitas vezes são laterais ou que são volantes. Ou seja, o que você espera disso que vai acontecer? Eles não vão apoiar o ataque, eles vão apoiar a defesa. Então é como se esse 4-2-3-1 fosse ficar com 4-4-1-1. Tá? Então, o Abel, quando ele traz essa disposição tática, você vê que ele não mudou em nada. Eu não estou falando que o Palmeiras jogou especificamente do jeito que eu comentei. O que eu quero dizer é, substituir esses meias ofensivos por um lateral, por um ponta, você tem que ver qual que é a característica desse jogador.
E o Abel conseguiu colocar isso mantendo a ofensividade do Palmeiras. É um lateral na função de ponta, então Exatamente. acabou dando muito certo, até porque o Mike tem bem mais vigor físico do que o Arthur e ele conseguia voltar a marcar, sendo que por ali é uma das principais partes de escape, os pontos de escape do Deportivo Pereira é pela lateral. Então, assim, reforçou ali, acabou. Teve um momento do jogo que o Palmeiras estava com 70% de posse de bola, então não dá nem para falar. Mas então, outro jogo que foi muito interessante de assistir e provou a força de um time brasileiro foi Internacional e Bolívar, que foi lá na altitude no estádio do Bolívar, estádio Hernando Siles do Bolívar, e o Inter ainda conseguiu, com o Ener Valencia, fazer 1-0, vai trazer um baita resultado para o Beira-Rio e tem chance de classificar também, né? Bateu um tabu, né? Porque o Bolívar não perdia em casa há trocentos jogos, eu não lembro agora o período de cabeça. Foi o terceiro time brasileiro que conseguiu vencer o Bolívar lá no Bolívar. Isso já é algo antigo, né? E salvo engano, o Bolívar estava 12, 18 jogos sem perder lá em casa. E o Inter consegue ir de lá, então foi um baita de um resultado. Faz o segundo jogo no Beira-Rio. A gente sabe que a torcida gaúcha é uma torcida que bota pressão, que faz o ambiente esquentar. Então, o Inter consegue uma vantagem muito grande nesse jogo. E o vencedor desse confronto pega o vencedor de Fluminense e o queridinho dos flamenguistas, Olímpia, do Paraguai. O Flu venceu o Olímpia por 2-0. O Cano fez o duplo L, que agora nasceu a filhinha dele. A filhinha dele, né? Que é um nome em homenagem ao Messi, a esposa do Messi, Antonella. Leonela. Se ela não gostar de futebol, ela vai ter um bom motivo para isso. Ela não precisa se preocupar com o nome, né? A gente não precisa se preocupar com o nome. E o segundo gol foi do Cano, mas o primeiro gol foi do André, que é um volante muito promissor, que com certeza vai garantir o futuro da seleção brasileira nessa posição. Foi convocado pelo Diniz, né, nessa última convocação que teve, na primeira do Diniz. E é um jogador muito versátil. A gente vê que nesse jogo do Fluminense, da quinta-feira, ele terminou o jogo como zagueiro. O Diniz precisou sacar o Felipe Melo e ao invés de colocar um zagueiro reserva, ele preferiu recuar o André e colocar um volante. Então, assim, é um jogador muito versátil. O Fluminense abriu 2-0 contra o Olímpia. O segundo jogo vai ser no Paraguai, mas não sei não se o Olímpia vai ter força para levar esse jogo, não. E eu acredito que já esteja garantido. O Olímpia fez aquele segundo jogo contra o Flamengo, né, na fase anterior, que marcou 3 gols no Flamengo, conseguiu abrir a vantagem da classificação. Porém, eu não sei se o Fluminense vai ceder que nem foi o Flamengo. Uma coisa é quando você não está preparado, né? Mas o Flu já vem meio alerta aí com essa eliminação do Flamengo. Então, outra coisa também é que o Diniz, confiamos no nosso treinador de seleção brasileira, o Pedro Pascal brasileiro. Arce, né, que é o técnico do Olímpia, ele com todo o respeito, né, ele trouxe o respeito deles pelo Fluminense, de ser uma grande equipe, e ele falou, né, possivelmente a gente está enfrentando o melhor técnico do Brasil, até porque ele também é técnico da seleção brasileira. Ele deu uma moral pro Flu também, ele falou, talvez o melhor time com talvez o melhor técnico do Brasil. Exatamente. Então, vamos ver aí como é que vão ser os resultados e semana que vem a gente traz aí pra galera. Vitão, além da Libertadores, a gente teve também os confrontos da Sul-Americana, que eu queria passar aqui para o pessoal. E aqui, surpreendentemente, tudo bem que foi com o time reserva, mas o Fogão, que é o xodó do brasileiro aí, só empatou com o Defensa e Justiça dentro do Engenhão. Ou foi do Maracanã o jogo? Não, foi do Engenhão. Dentro do Engenhão, só empatou com o Defensa e Justiça. E vai fazer o segundo jogo lá, né? Na casa dos caras. Tá tudo em aberto também. Eu vejo que vai ser uma classificação para o Botafogo, não vejo o Botafogo perdendo essa vaga para o Defensa e Justiça. Não é nem por questão de colocar o Botafogo, meu Deus, supremo. O Botafogo está apresentando um grande futebol, sim. Né? Tem
é o melhor time do Brasileirão. Porém, eu vejo que o adversário Defensa e Justiça não vai ter força para brigar nesses últimos 90 minutos. O Botafogo foi com um time reserva, teve a oportunidade de matar o jogo. Foi a estreia do Diego Costa, substituindo o Tiquinho. O Tiquinho que está quase para voltar. Então, assim, eu vejo que o Botafogo não vai desperdiçar esse campeonato, até porque, tirando agora o Brasileiro, é o único campeonato que ainda sobra para o Botafogo. Então o Botafogo vai querer morder essas sul-americanas. E o Bruno Lage está pegando rodagem também ali, né? Tá pegando o ambiente, tá conseguindo entender melhor a situação do clube que ele tá. Teve uma atitude do Bruno Lage nesse jogo que eu achei fantástico, assim, pelo sentido da descontração, pelo sentido de trazer a torcida para perto. Ele foi em determinado momento atrás do banco de reservas, perto dos torcedores, e a imprensa até captou isso como, meu Deus, o que está acontecendo? Foi xingado, foi brigar com alguém, enfim. E ele foi numa conversa descontraída de perguntar para os torcedores: ei, o que eu faço agora? Porque assim, nesse jogo ficou nítido os testes que ele fez. Ele fez muitos testes. Ele tirou jogadores da sua posição característica, ele fez substituições. Aquela versatilidade que você falou que o Diniz trouxe no André, ele tentou fazer com alguns jogadores do Botafogo, só que não obteve resultados. Então ele tentou fazer esses testes, e daí tem esse momento que ele vai para a torcida e faz esse comentário: e aí, o que eu faço? O que a gente mexe aqui? Né? Então dá para ver que está nesse ambiente leve, e isso é muito legal, muito legal. Outro jogo, Vitão, que vai ser difícil para o brasileiro aí, mas que também tem chance. LDU meteu 2-1 em cima do São Paulo. Sabe de quem foi o gol do São Paulo? Quem foi para nós? Lucas Moura, o Calvo. Na altitude, que moral. Na altitude, né? Mas o próximo jogo é 50 metros no meio do mar, no Morumbi. Eu vejo que dos 4 confrontos, esse é o mais difícil, que eu vejo as equipes bem equilibradas, né? É o momento que essas equipes chegam ali, então eu vejo que vai ser o confronto mais disputado, né? No sentido de qualidades técnicas, e claro, um jogo na altitude, outro não, então pelas dificuldades, pela atmosfera do jogo, né? Eu esperava uma vitória da LDU, até por estar jogando na altitude, porém esse São Paulo conseguiu esse golzinho salvador, eu diria. Se fosse 2-0, eu diria que estaria um pouco mais difícil, mas esse golzinho coloca o São Paulo numa situação menos para jogar aqui. Vai jogar com o Luciano, né? Muitos têm uma expectativa do Luciano por ser um jogador decisivo, de gols decisivos. Pelo São Paulo ele consegue marcar esses gols em momentos de decisão. Mas para mim a grande estrela aqui, o grande mérito a gente tem que dar pro Lucas, pelos jogos que ele tem feito pelo São Paulo. É incrível desde o retorno dele pelo São Paulo, o poder de decisão dele. O poder de decisão que ele está fazendo. Eu vejo que dos jogadores que voltaram da Europa, ele é o jogador hoje que melhor está demonstrando um grande senso de responsabilidade, um grande poder de decisão. É incrível a readaptação. Exato, é incrível o que o Lucas está fazendo em campo, cara. Ele está acabando com o jogo, literalmente. As jogadas passam por ele, ele volta a marcar, ele arma a jogada, ele aparece para gol. Ele está fazendo tudo, cara. Ele tá fazendo uma pena tudo. que vai ser só até dezembro. Uma pena. Mas foi muito legal o depoimento que o Lucas deu, inclusive, nesse retorno dele para o São Paulo, quando ele olha a taça de troféu do São Paulo, né? Que ele entra na sala e ele fala assim: poxa, que saudade, porque tá do mesmo jeito de quando eu saía 10 anos atrás, né? Isso foi muito legal. Vitão, e aqui estamos mais na tua praia, cara. Corinthians 1-0 no Estudiantes, La Brochita tá triste, mas tem o jogo da volta. Vai ser lá na Argentina. Aí é um cenário difícil. Eu vejo um cenário muito complicado para o Corinthians. Será que o Lucha vai desistir de jogar com os reservas? Chegamos no momento que eu queria falar quando a gente falou do Palmeiras da Libertadores. Será que o Lucha vai deixar de ser covarde? E aí eu falo isso meio pesado mesmo, e não é só pro Lucha. Isso é pro nosso futebol mesmo. Tem muito isso no Brasil e às vezes a gente vê isso lá fora também. E por que eu digo isso? Quando a gente olha para a Copa do Brasil, que vai ser o último assunto que nós vamos comentar hoje,
O Corinthians foi na vantagem com o São Paulo, foi jogar no Morumbi e o Luxemburgo começou com vários volantes sem atacar o São Paulo. Então, assim, ele esperou pelo ataque. Ah, vou jogar no contra-ataque. Vamos lá, gente. Pensem aí e tragam para nós isso, para a gente somar na discussão. Você é um time que está na vantagem. Você sabe que o outro time vai ter que buscar o resultado. Você se arma defensivamente para aguentar a pancada, sendo que uma hora você pode vir a ceder, ou você arma o time para atacar também. E daí fazer com que o outro time fale assim, peraí, eu não posso só atacar. Eu tenho que tomar cuidado com a minha defesa, senão eu tomo também. Ah, Vitor, mas o Luxemburgo fez isso, ele armou o Corinthians para jogar no contra-ataque. Não. Porque assim, o contra-ataque que o pessoal está acostumado é um time extremamente defensivo e uma bola que vai sobrar um cara lá na frente para puxar o contra-ataque. Eu vejo que o Corinthians poderia ter agredido mais o São Paulo, mas não vem ao caso agora porque a gente está falando de Libertadores. E qual é o gancho que eu faço? Sul-Americana. E qual é o gancho que eu faço? Essa ponte de que o medo nosso agora é o seguinte: o Corinthians fez 1-0 aqui em casa, podendo ter feito 2-0, Mosquito errou um gol na cara do gol, isso pode ser muito importante para o Corinthians, e agora joga lá. Na pressão, é a mesma coisa que foi contra o São Paulo. Quando o Corinthians faz o segundo jogo fora de casa, é sempre mais complexo. O Corinthians dificilmente consegue segurar resultado, trazer um resultado quando o segundo jogo é fora de casa. Então vai jogar lá, vai jogar sob pressão, e aí vem a pergunta: como que o Lucha vai entrar? Se entrar na retranca, que nem foi contra o São Paulo, vai tomar dos Estudiantes e vai perder a vaga. Então ou joga para atacar, para assustar o adversário, ou tá fora. Vamos ver como é que vai ser aí. O Luxemburgo tinha segurado o time titular do Corinthians por causa da situação do brasileiro, mas hoje a situação do brasileiro está bem mais tranquila para o Corinthians, né? Então, assim, tá ali na 12º lugar, se não me engano, na tabela, mas está com um jogo a menos ainda, então... Tá com um jogo a menos, e outra, tirando o Botafogo, que abriu um grande espaço, do Corinthians para o segundo, salvo engano também, a gente coloca a tabela ali depois para vocês baterem, tá com 13 pontos. Do segundo. É que tá bem embolado. Isso, tá muito embolado o espaço. Então, assim, mas a distância para a zona de rebaixamento já abriu ali alguns jogos. Então, não acho que o Corinthians nem seja nem merecedor de um rebaixamento esse ano, porque tem time para estar nessa disputa, pelo menos ali na frente da Libertadores, ali, porque a Libertadores fatalmente vai virar um G8 de novo. E, poxa, entre os 8 primeiros ali, eu acredito que o Corinthians consiga chegar. Se não, pelo menos entre os 12 primeiros ali, para pegar uma Sul-Americana, alguma coisa desse sentido. Mas não acho que o Corinthians deveria se preocupar com o rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E, poxa, mais uma vez, o Luxemburgo tinha que ir tudo para cima dos Estudiantes, porque uma classificação para uma semifinal de Sul-Americana levaria o ânimo desse elenco lá para cima. Com certeza. E é uma competição que o Corinthians tem condição de ganhar. Com certeza, ainda mais agora com o baque da eliminação na Copa do Brasil, pode ser um fator de impulsão, sim, né? Então, e para encerrar a Sul-Americana, temos o último confronto aqui, que é América Mineira e Fortaleza. Fortaleza meteu 3-1 no Coelhão lá em Minas Gerais e agora vai com uma situação muito confortável para essa decisão do Castelão, né? Era o favorito, né, desse confronto. O Fortaleza tem um bom elenco, tem um time muito bem organizado, baita no técnico, né? Sou muito fã do trabalho do Vojvoda no Fortaleza. Eu queria parabenizar o América Mineiro, porque o América Mineiro tem feito grandes jogos em Copa, mostrou isso na Copa do Brasil contra o Corinthians. Uma baita campanha, agora na Sul-Americana também. Tá? E eu vou te falar, vendo pelos times brasileiros assim, eu não digo que é um confronto que está garantido Fortaleza. Tá? Claro que se a gente for comparar elencos e tudo mais, beleza. Só que o América Mineiro tem brigado até os últimos segundos de jogo. Prova disso foi o último jogo das oitavas de final, né? Contra o Red Bull Bragantino. Exatamente. A maneira que foi a classificação. Exatamente. E o artilheiro da Sul-Americana, que é o atacante do América Mineiro. Exatamente. Então, e só pra gente finalizar o vídeo de hoje aqui, Copa do Brasil. O Corinthians não conseguiu segurar o São Paulo virou para cima do Corinthians ali,
méritos para o carequinha do Lucas. E do outro lado da chave, uma decepção com o Grêmio, que eu esperava que fosse impor muito mais respeito diante do Flamengo ali, por muito mais dificuldade. E, ao contrário disso, acabou sendo um jogo até tranquilo para o Flamengo. Vamos fazer essa final, Flamengo e São Paulo. Será que a piada acaba finalmente? Eu acredito numa vitória do Flamengo. Vejo que o Flamengo vai levar esse bicampeonato pelo segundo ano consecutivo. Porém, eu não vejo que vai ser um jogo fácil. Eu vejo que o São Paulo, sim, tem condições, tem chances de brigar por esse título inédito por momentos. Quando a gente olha para o Flamengo, assim como qualquer clube no mundo, o Flamengo está passando por uma fase de reestruturação. Então, eu vejo que o Flamengo não está em alta mais. O Flamengo está começando uma queda, que é normal, né? Tem os conflitos internos ali, estão sendo organizados, estão sendo estruturados. E o São Paulo eu vejo numa ascensão. Com a chegada do Lucas, com o momento do time, o São Paulo está preparando o Rames Rodrigues para ser titular na final da Copa do Brasil. O São Paulo já declarou isso. Então, por isso que o Rames Rodrigues tem entrado no segundo tempo dos jogos, para ganhar essa rodagem, ganhar essa minutagem, para que na final ele possa estar como titular. Então eu vejo que o São Paulo vai querer chegar com força total nessa final, e o Flamengo, o São Paulo, ele tem um baita do elenco. Vamos ver como que ele vai organizar esse elenco para enfrentar o São Paulo na final. O que pode talvez pesar um pouco em desfavor do Flamengo é essa negociação do Pedro com o Zenit aí. Apesar do Pedro não ser titular, não estar num ambiente muito tranquilo para ele ali no Flamengo, o Zenit tem sinalizado com uma boa proposta, acima de 120 milhões de reais ali, e a chance do Pedro sair é muito grande. E em compensação do lado do São Paulo, como você falou, né? O time está ainda mais forte, está ganhando mais corpo, mais entrosamento. Hoje a gente está gravando na sexta-feira, dia 25, ainda não foram definidos os mandos de campo, né? Então a gente não sabe ainda quem que vai jogar a última partida da final em casa, mas sendo o São Paulo, ele vai ter essa grande força da torcida tricolor aí, que está abraçando esse momento do time, né? São Paulo é difícil de você ver um jogo de São Paulo hoje com menos de 50 mil dentro do Morumbi. Então acho que ainda está em aberto essa final também. Exatamente. Chega, então. Chega, Guga. Vamos embora? Vamos lá. Então, beleza. Galera, inscrevam-se no canal, comentem aí o vídeo do que vocês acharam, quem vocês acham que vai ser campeão dessas competições. Ative o sininho, dê o seu like. Compartilhem com seus amigos. Compartilhem com os seus amigos. E aí, o que a gente tem, Guga? Não esqueçam de acompanhar lá, galera, nossa nova série. Histórias do Penta. Todo final de semana para vocês. E agora vai ser com o Roberto Carlos. Quem sabe a gente faz aquela moralzinha do Roberto Carlos compartilhar também. Valeu, galera. Até mais. Valeu, pessoal. Osso!